E, além disso, não é só comprar o barco, né? Você comprou o barco, você abriu espaço daí para uma outra coisa, porque, por exemplo, um colete de flutuação, né? Esse operacional vai estar lá em alto mar, pode ser que ele caia no mar, então ele não pode usar o mesmo colete que ele estava utilizando em terra. Já é um equipamento diferente, você já tem que pensar em todo o uniforme para esse operacional no ambiente que ele vai operar. Cara, é muito interessante quando a gente fala disso, porque é o complemento, né? É tu achar soluções pro dia a dia que não estão no nosso contexto. Por exemplo, colete de flutuação. Qual é o melhor colete para te usar na faina do barco? O barco é apertado. Posso usar um colete grande? Não posso. Qual é a minha solução? Posso usar... se o colete for pequeno, não me serve. Porque ele não vai me dar capacidade. Por quê? Eu não vou estar só vestido. Sim. Eu vou estar com um colete à prova de bala, que pesa. Eu vou estar de cinto. Eu vou estar com um calçado que, por mais leve que seja, e é muito interessante você estar vendo esses dias, pessoal dos SEALs operando de All-Star nos barcos, que é um calçado mais leve. Mas ainda assim, eu vou estar com um calçado. E eu não posso me livrar, jogar fora um calçado quando eu caio na água. Sim. Porque eu vou precisar dele na terra. E a condição que você vai cair na água, né? Porque Sim. se você caiu na água, você tá sob fogo, tá sob ataque, alguma coisa aconteceu. Né? Não caiu do nada na água, Então, né? E caiu com todo o equipamento. A gente começou quando surgiu o barco, surgiu a necessidade de um colete salva-vidas adequado. O Ministério da Justiça estava fazendo uma licitação agora, inclusive, já projetando a aquisição de coletes infláveis. E não é só pro policial, né? Pro equipamento também, né? Pro equipamento, tu tem que... a técnica diz que tu ancora o equipamento no barco. Então, uma coisa que a gente pediu nas especificações do barco é pontos de ancoragem. Tu tem que ter um olhar, tu tem que ter um cabo de vida passando ao longo do costado que eu possa prender o meu fuzil, prender a minha mochila. Sim. Né? Porque não é só a hora do confronto. Sim. Uma hora tu pode estar patrulhando e bater num banco de areia. A gente tem um caso bem emblemático. A Polícia Federal, um policial federal se envolveu num incidente, uma arma caiu no chão, no lago, e eles passaram 1 ano procurando a arma. Nossa. E acharam. E ela funcionou. Funcionou depois de 1 ano. Essa marca vale ser comprada novamente, então. Não vai ser mais comprada. Não vai ser mais comprada. Você me falou de drone, você me falou de barco, você falou de bota, de coturno. Então, que tipo de equipamento, então, vocês compravam? A gente comprava o equipamento que o policial lá na região de fronteira precisasse usar. E a gente começou do básico. Um bom uniforme. Nós compramos alimentação de campanha. Né? Aquelas MRE? Compramos alimentação de campanha. Que era uma coisa que... simples. Tem lugares na nossa fronteira que não tem acesso a serviço de alimentação. Né? Tem policiais no Amazonas que passam uma semana sem ter contato com um serviço. Né? Ou porque tem que fazer um serviço de inteligência e montar um ponto de observação e ficar lá para poder monitorar, né? Às vezes tem que se embrenhar na mata porque o criminoso está num leito de rio, ele vai atravessar por terra para um outro rio para poder fugir deles, então tem que ir procurar isso, né? Então tu precisa tanto de alimentação. A gente vai falar de drone, a gente vai falar de viatura, a gente comprou mais de 500 viaturas para as polícias do Brasil, tanto viaturas ostensivas como viaturas de inteligência. Né? Equipamento de pré-hospitalar tático, que é uma coisa muito cara para nós de ter certeza, assim, de fazer com que o meu policial volte para casa. Né? A missão é voltar para casa. Então a gente tem que ajudar isso. A primeira grande licitação de APH foi feita por nós, a gente comprou 700 unidades e... Somente torniquete ou todo o equipamento? Não, todo o kit. Todo o kit.
né? Todo o kit básico. Uhum. Na segunda licitação, nós fizemos uma licitação aberta. Então, para o MJ, tinham aproximadamente 18 mil kits de APH, de possibilidade de compra. A gente efetivamente comprou quase 10 mil kits. Eles estão em processo de recebimento e distribuição, então logo os policiais aí tanto das fronteiras, quanto da Força Nacional, quanto de todas as polícias devem receber essas unidades. Mas pensando assim, 10 mil kits, né? Parece ser muito, né? Mas só em Santa Catarina acho que são 10 mil homens, né? Só na PM. Só na PM do Estado acho que são 10 mil homens. Ou seja, Mas 10 mil pulverizado a nível Brasil, fica bem pouco, né? Quando a gente fala só da aquisição, parece pouco. Mas se a gente falar do alcance que foi essa licitação, porque assim, o Ministério da Justiça, porque é um processo complicado, um processo que levou quase 2 anos, eu me referi e que a maioria das polícias não tem expertise, não está habituada a fazer uma licitação que envolve documentação da Anvisa, que envolve o produto importado, né? Que envolve poucos produtos, então tu tem uma competitividade muito acirrada. Então, a nossa licitação tinha 18 mil torniquetes. Quando a gente abriu para outros estados participarem, para outras instituições participarem, nós fomos a 99 mil torniquetes. É bastante equipamento. E não é só o bastante, assim. Cara, me enche de orgulho eu tá lá no curso de caçador designado e olhar um porta-torniquete, um torniquete com comandos do exército e olhar, dar aquele sorrisinho e pá, eles compraram na minha licitação. O que eu me refiro assim, quando a pessoa ouve falar 10 mil torniquetes, nossa, como é muito. Não é muito, né? Eu digo, se você pulverizar é muito já pelo nada que se tinha, né? Mas eu me refiro assim, tem muita polícia, muitos policiais. Isso foi o que a gente comprou. Sim. A gente, agora no final do ano, a gente vai fazer uma verificação, porque assim, oficialmente podiam se comprar 99 mil torniquetes nessa licitação. Entre os estados, ou órgãos do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Federal. E mais quem, por acaso, perdeu a oportunidade de participar da licitação, mas estava fazendo uma adesão, fazendo uma carona. Né? Ainda tinha isso. E aí a gente poderia ir a 297 mil torniquetes vendidos. Então, hoje eu não consigo dizer quantos torniquetes foram vendidos comprados no total. Efetivamente. Né? Agora, em dezembro, a gente vai poder ver o alcance que a gente teve nessa licitação. Você falou pegar carona, você falou né, de os estados poderem comprar. Como é que funciona um processo licitatório? Então, o processo de compra, assim, ele começa no planejamento. Eu tenho que saber quanto dinheiro eu tenho que saber o que eu quero comprar, de uma forma genérica. Posto isso, a gente vai para um estudo técnico preliminar. Aí sim, eu vou estudar o meu problema, eu vou estudar o que eu tenho de condições do Estado. Por exemplo, vou comprar um torniquete. É uma imposição do Estado que o torniquete tenha registro na Anvisa. O Estado não pode comprar um torniquete xing-ling sem procedência. Eu tenho que saber que aquele produto foi testado. Um torniquete é como um paraquedas ou um colete à prova de bala. Sim. Ele vai ser usado numa condição crucial de vida ou morte. Ninguém quer um paraquedas que funcionou 99% das vezes. Né? Ninguém quer um colete à prova de bala que funcionou 95% das vezes. Ou que a gente não tem certificação ou certeza de que ele funciona, né? Então, tu vai colocar no estudo técnico essas condições, tu vai olhar quais são os produtos que tu tem no mercado, tu vai selecionar a qualidade que tu quer, e às vezes tem gente que abusa e faz um direcionamento de marca, que é errado, né? O Estado não pode licitar uma marca específica porque simplesmente eu quero aquela marca. Né? Se for o caso de eu só ter uma solução, eu não tenho licitação, eu tenho uma inexigibilidade de licitação, que é um processo que é auditado de forma diferente.
né? Que eu tenho que justificar por que só existe aquele produto ou aquela solução naquele caso. Mas senão a regra é competição, né? É as empresas disputarem. Então, eu vou colocar isso tudo no meu estudo técnico preliminar. Então, o estudo técnico preliminar, para grande maioria dos doutrinadores, hoje, né, de quem estuda, é o documento mais importante da licitação. Né? É ele que vai te orientar para o resto. Depois disso, eu vou ter em si o termo de referência, que eu vou enumerar as características que eu quero, tanto do produto quanto do negócio. Quanto tempo de garantia? Isso não é do produto, isso é do negócio. É entre a empresa que fabrica e quem está comprando. Né? O quanto essa empresa tem que ter de robustez para ter certeza que vai me vender as coisas. Sim. Como é que eu vou pagar? Isso vai tudo para o termo de referência. Até aí a gente está na fase interna da licitação. A administração está lá. Se alguém quiser saber o que está acontecendo, pode pedir uma lei de acesso à informação e verificar essas informações. Nessa fase ainda a gente vai fazer a cesta de preço, né? A gente vai pesquisar no mercado quanto é que estão vendendo na loja, quanto é que o Estado já comprou. A Polícia Militar de Santa Catarina pagou uma capa de colete X. Essa mesma capa lá no Rio Grande do Sul está sendo vendido por tanto numa loja. Se tem alguma ata de registro de preço. Então eu vou fazer uma grande cesta de... O meu fornecedor disse, eu te vendo ela hoje, portanto. Então, esses preços todos de várias origens vão formar o que a gente chama de preço máximo aceitável. Que é até aonde o Estado aceita pagar aquele produto. E às vezes dá uma alteração muito grande no mercado, quando isso leva um tempo entre fazer a cesta de preço e sair efetivamente o edital, e esse preço está superado. Ninguém te oferece aquele preço. Né? Muita gente diz que o preço do fornecedor não é importante, ou ele é muito mascarado, só que é o fornecedor que vai te vender. A cesta de preço, quando a gente desconsidera o preço do fornecedor, é muito inocente. Por quê? Porque é o fornecedor que vai te vender. Não vai ser o contrato da prefeitura, não vai ser o preço que está na loja. Muita coisa pode mudar, né? Um exemplo que a gente viu na pandemia, né? Produtos importados, por exemplo, o dólar foi lá para cima, um preço que foi licitado há 4 meses atrás, disparou. Né, em tecido, em coisas, ou seja, o material ficou muito mais caro, não tinha como um fornecedor te apresentar ou te entregar com o mesmo preço que de 4 meses atrás. Então, quer dizer, as coisas mudam às vezes, né? Acaba um material, acaba uma matéria-prima. O mercado é tão volátil, eu me lembro, nós fizemos a primeira licitação de EPI para a polícia, lá. Foi uma dispensa de licitação, era o que a legislação já permitia por causa da emergência do Covid. E nós deixamos de comprar aventais. Teoricamente, a gente deveria comprar avental, estava lá no kit de proteção recomendado pelo Ministério da Justiça. A gente teve um problema tão grande em informar o preço, porque eu tinha um preço, que tinha um lote de avental lá que custava 1, e na cidade do lado custava 10. Era tanta diferença que a gente simplesmente assim, eu não vou deixar de comprar máscara, eu não vou deixar de comprar luva, esperando que esse preço do avental estabilize. Né? E muitas vezes a gente tem que entender que isso é uma verdade. Assim, o feito é melhor do que o perfeito não feito. Né? Não adianta ficar esperando a condição ideal e perder a oportunidade. E perder o momento. Interessante essa tua analogia agora, esse levantamento. Eu queria saber como que você mantém a imparcialidade e essa ética no trabalho diante todos esses problemas, essas coisas que surgem. Tem uma premissa da licitação que é a publicidade. Né? Tu tem que deixar público as coisas. Se eu
tem uma interação com um fornecedor, eu não vou esconder aquele assunto que a gente discutiu, né? Ele não vai ficar escondido, né? Óbvio, eu não vou falar de um fornecedor para o outro o que ele me contou em segredo, que é o segredo da empresa dele. Sim. É o negócio dele. Mas se nós estávamos discutindo sobre uma licitação de coturno, se eu falei com o A, eu vou falar com o B e eu vou falar com o C. Né? Vou falar com todo mundo. Sendo imparcial. Sendo imparcial. Né? Ó, vou responder dúvidas deles e vou ajudá-los a terem o produto que eu quero. Por quê? Porque se todos eles tiverem o produto que eu quero, lá, cara, não esquece que tu tem que fazer a certificação tal. Essa certificação não tá boa. Cuidado com o teu modelo. Porque a minha especificação técnica, que eu já te mandei o orçamento, quer dizer, eu já tornei ele público, né? E a gente vai tornando público as nossas intenções. E a maioria das empresas não faz um trabalho de inteligência, de acompanhar o planejamento de compra, depois acompanhar o estudo técnico preliminar que vai indicando o que eu quero de produto, de acompanhar o orçamento, porque quando eu faço orçamento, eu já estou fazendo o orçamento do produto que eu quero comprar. Então eu estou dizendo para ele 3 meses antes, 4 meses antes, o que vai estar lá no edital. Porque eu não posso mudar substancialmente o que eu orcei do que eu estou licitando. Né? Se eu tiver um esclarecimento, até saiu uma decisão do TCU essa semana, falando sobre isso. Se eu tiver um pedido de esclarecimento na licitação, a empresa teve uma dúvida. E eu vou responder a dúvida dela lá no edital, que é depois do termo de referência, depois de ter feito a cesta de preço na parte pública já da licitação. Se eu for responder e essa resposta impactar no preço dela e no preço dos concorrentes, eu tenho que cancelar o edital, arrumar o termo de referência e republicar e dar novo prazo para todo mundo poder competir. Tá, nessas conversas que você falou que fala com todos o que é conversado com todos os envolvidos, não corre esse risco ali de uma empresa ter uma expertise e ter que passar para outra expertise no negócio dela, o que é o desenvolvimento dela, porque a gente sabe, por exemplo, tecido, né? Um desenvolve um tecido de uma maneira e que não, no tingimento ele tem uma solidez de cor melhor e tal, e o outro, o concorrente, ele quer participar, mas ele não sabe como é que faz isso, ele não sabe fazer aquilo. Nessas conversas não corre esse risco, até por isso a pergunta da ética, né? Não corre esse risco de a gente passar para o outro, para o concorrente dele ser até uma concorrência desleal, isso? Ele passar para o outro a expertise do fornecedor? O que acontece? Quando tu está fazendo uma boa especificação técnica, tu não foca no processo, tu foca no resultado. Então, a maneira mais imparcial de tu poder trabalhar com isso é eu dizer a forma que eu quero e poder dizer o resultado que eu quero. Né? Qual é o resultado que eu quero? Não me interessa a técnica. Hoje a gente no Ministério da Justiça... O como é um problema da empresa. A gente tem normas, por exemplo, de venda, carabinas e fuzis, Ministério da Justiça. Se o cano é martelado a frio, se o cano é furado, se o cano tem níquel, tem cromo, o cano é de titânio, se o cano é de aço, pouco me interessa. O que me interessa é que o fuzil que tiver o menor preço dentro da característica que eu quero, passe na norma. Ou seja, passe no teste. Não importa se o pato é macho, só quero o ovo. É isso aí.